Olá, a gente vai falar um pouco sobre os desastres ambientais e os desastres sociais em que aconteceu na época da construção da Transamazônica e também mais na frente sobre os desastres que ocorreu na construção da usina de Belo Monte. Inicialmente, o ditador Médici ele tinha certas frases nacionalistas, com viés nacionalista, que citava mais ou menos o seguinte: integrar para não entregar, ou seja, eles queriam uma certa ocupação, um certo movimento, tanto econômico como também de moradia para as pessoas que estavam sem terras, isso tudo na Amazônia. Não só isso, como também tinha outra frase que fazia alusão do que eu acabei de falar. Por exemplo, no Nordeste há homens sem terras e na Amazônia há terras sem homem. Esse viés ideológico queria uma produção mais organizada com a sociedade, que era basicamente o que? Essa Transamazônica. Era atravessar o Nordeste brasileiro, o Norte e parar no litoral do Peru. Só que isso, você vê a extensão de todo o nosso território. Então você vai desmatar uma certa quantidade de árvores que com certeza e consequentemente várias espécies de animais podem acabar falecendo, pois muitas delas não suportam a transformação do seu habitat natural, como exemplo aves, animais silvestres e etc, etc. Assim também, além dos desastres ambientais, ia acontecer também impactos sociais. Como assim, Marcos? O que ia acontecer? O que aconteceu? Vários brasileiros com essa obra faraônica tiveram a esperança de um futuro melhor. Afinal, o governo estava dando terras, certo? E nesses locais de ocupação em que o governo estava oferecendo, tinha moradia indígena, não só as terras em que estavam sendo oferecidas, como também no local de construção. Então, houve trabalhadores em que faleceram de diversas formas, como, por exemplo, batalhas travadas contra tribos indígenas, acidente de trabalho, doenças, más condições de trabalho e animais que acabaram atacando certos trabalhadores, certo? Então, voltando à pegada de o nosso tamanho do Brasil, uma grande quantia de animais e de florestas foram devastadas. E o que mais é impressionante e dá muito desgosto é que mais de 40 anos depois essa obra ela não foi concluída. O que aconteceu? Simplesmente foram abandonadas. Hoje, a Transamazônica, a maior parte do seu percurso é intrafegável. Não dá para andar, mas mesmo assim, motoristas de ônibus, motoristas de caminhões, ainda utilizam esse trecho e são bastante prejudicados, ficando várias noites e vários dias atolado, porque além de não há fiscalização, não há boas condições de tráfego, não há uma boa fiscalização, não há simplesmente nada, é um certo abandono. E mais uma vez eu toco na parte de impactos ambientais em que isso acarretou, porque você desmatou uma certa área, mas não utilizou, não concluiu a sua proposta de construção. E dessa mesma forma, mudando só apenas o final que realmente construiu, quando a gente muda o assunto para a usina de Belo Monte. Quando foi construída quando foi dado o início desse projeto, gente, a usina de Belo Monte, ela foi projetada simplesmente para abastecer, para melhorar a vida dos moradores de Altamira. Só o que aconteceu? Essa usina acabou atrapalhando a vida rotineira de ribeirinhos e indígenas, e não só desse pessoal, como também impactos ambientais. Quando o rio começava a encher por conta da usina, os animais eles não conseguiam mais chegar, porque ela não enchia mais de um certo patamar, ela enchia, mas não chegando ao patamar em que ela chegava antigamente. Então, quando houve essa redução de patamar, os animais não conseguiram chegar
no local onde a árvore, a fruta das árvores chegava no chão. Então muitos peixes foram morrendo de fome, o oxigênio do peixe foi diminuindo. De acordo com o G1, mais de 16 toneladas de peixe foram perdidos ali naquela construção. Tá? Então foi uma obra de impacto ambiental e social. A Altamira tem tanto habitante em que, aliás, desculpa, ao decorrer do tempo dessas construções, a Altamira ela foi crescendo de habitantes de uma forma espantosa. Só que as políticas públicas não foi acompanhando o ritmo de crescimento. Isso ocasionou em caos, em pessoas em condições de moradias desumanas, saneamento básico imprestável totalmente. Inclusive houve brigas entre a empresa Norte Energia e o servidor público, a prefeitura da cidade de Altamira, para ver que os problemas que estavam acontecendo na cidade sobre o saneamento básico. Alguns diziam que era culpa da construção, outros era má administração da prefeitura. Então, não só impactos ambientais, como sociais, impactos demográficos, pois houve grande fluxo migratório para as cidades e os locais da obra.